Para entender direito penal de verdade e não cair em armadilha de prova, você precisa dominar um ponto que vem antes de qualquer discussão sobre dolo, culpa, pena ou tipo penal específico: a estrutura do crime. Sem essa base, todo o resto vira chute. Crime não é simplesmente praticar um fato errado ou moralmente reprovável. No direito penal, crime só existe quando 3 elementos estão presentes de forma cumulativa e analisados em uma ordem lógica e obrigatória: fato típico, ilicitude e culpabilidade. O primeiro passo da análise é sempre o fato típico. Aqui a pergunta é objetiva: o que aconteceu no mundo real corresponde exatamente ao que a lei penal descreve? Para responder isso, o direito penal exige a presença de 4 elementos. O primeiro é a conduta, que pode ser uma ação ou uma omissão humana voluntária. Sem conduta, não existe crime. Depois, quando o tipo penal exigir, analisamos o resultado, que é a modificação no mundo exterior causada pela conduta. Em seguida, verificamos o nexo causal, ou seja, se foi aquela conduta que efetivamente produziu aquele resultado. Por fim, analisamos a tipicidade, que é o enquadramento do fato concreto ao tipo penal previsto em lei. Se qualquer um desses elementos faltar, o fato deixa de ser típico, e sem fato típico, a análise termina ali. Não se discute ilicitude, não se discute culpabilidade, não se discute pena. Isso é ponto clássico de prova. Superado o fato típico, passamos para a ilicitude. Aqui a análise muda de foco. O fato já é típico, mas agora a pergunta é outra: esse fato típico é contrário ao direito como um todo? Em regra, todo fato típico é também ilícito, mas essa regra admite exceções. Existem situações em que a própria ordem jurídica autoriza a prática de um fato que, em tese, se encaixa na lei penal. Quando isso acontece, a ilicitude é afastada. Nessas hipóteses, o fato continua sendo típico, mas deixa de ser ilícito. E se não há ilicitude, não há crime. Esse detalhe é fundamental e costuma ser explorado em questões que misturam conceitos para confundir o candidato. Somente depois de vencidas as etapas do fato típico e da ilicitude é que chegamos à culpabilidade. E aqui está outro erro comum de prova: confundir culpabilidade com dolo ou culpa. Culpabilidade não é dolo. Culpabilidade é o juízo de reprovação que recai sobre o autor do fato. É a análise de se aquela pessoa pode ou não ser responsabilizada penalmente pelo que fez. Para que exista culpabilidade, 3 requisitos precisam estar presentes. O primeiro é a imputabilidade, que é a capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. O segundo é a consciência da ilicitude, ainda que potencial, ou seja, a possibilidade real de saber que aquela conduta era proibida. E o terceiro é a exigibilidade de conduta diversa, que analisa se naquele contexto concreto era possível exigir que o agente agisse de outra forma. Se faltar qualquer um desses elementos, o fato pode até ser típico e ilícito, mas não será crime punível. Agora atenção, porque aqui está a pegadinha que mais reprova. A ordem de análise não é opcional, ela é obrigatória. Primeiro, fato típico, depois, ilicitude, e somente por último, culpabilidade. Qualquer questão que analise culpabilidade antes de verificar ilicitude ou ilicitude antes de confirmar o fato típico está errada. A prova usa exatamente esse tipo de inversão para eliminar candidato despreparado. Por isso, dominar a estrutura do crime não é detalhe teórico, é estratégia de prova, é fundamento de todo o direito penal. Aqui na Capivara Tática, o foco é exatamente esse: menos decoreba, mais lógica jurídica, mais segurança na prova e mais chances reais de aprovação.